tudo bem? Passando aqui para comentar com um pouco mais de detalhes como foi esse primeiro jogo das finais do Paulista 2025 aí, Palmeiras 0, Corinthians 1. Antes de começar, por favor, já deixe o seu like, se inscreva no canal e depois comente aí se você concorda ou não, se você tem outros pontos aí também para discutir, beleza? Bom, antes de começar a falar do derby em si, a gente precisa mencionar como que o Corinthians chegaria para esse derby. E a gente não pode esquecer do que aconteceu na quarta-feira, que foi o jogo de volta da pré-Libertadores, onde o Corinthians recebeu o Barcelona de Guayaquil, precisando reverter aquele placar indigesto de 3-0. O Corinthians fez uma boa partida, com muita disposição, muita vontade, venceu por 2-0, faltou um golzinho para levar para os pênaltis, mas não pôde evitar esse fracasso, na minha opinião, que foi cair na pré-Libertadores. Todo corintiano sabe que o plano era maior na Libertadores, e eu falo isso não só pelo aspecto esportivo em si, mas pelo plano financeiro, né? A gente sabe que o Corinthians tinha colocado aí para chegar ao mínimo nas oitavas de final, e isso tem uma explicação por dinheiro, né? Então o Corinthians deixa de arrecadar. Vai jogar a Sul-Americana. Vai jogar a Sul-Americana, sim, mas não são os mesmos valores. Então isso pesou muito, não só pelo aspecto esportivo, como eu disse, de jogar a Libertadores na fase de grupos, mas para mim principalmente pela parte financeira. Então o Corinthians vinha desse emocional um pouco abalado por não ter conseguido a vaga, mesmo sendo difícil, né? E muito desgastado, porque o Corinthians buscou o gol até o último minuto da partida, né? Jogou com o que tinha de melhor e não conseguiu, né? E o Palmeiras teve a semana de preparação aí pro derby. E nessa de preparação pro derby, de desgastes e tal, a grande dúvida do Corinthians era Garro. Garro que tinha uma lesão, não sabia, era dúvida se começava ou não. Eu achei que ele fosse começar, tá? E aí, eis que sai a escalação sem o Garro. Ok, a gente já tinha essa dúvida, né? Então, assim, não foi de total surpresa. O Coronado, que talvez fosse o substituto imediato, já estava lesionado há mais tempo, então a gente nem cogitava a participação do Coronado. E aí ficou a dúvida de quem entraria no lugar do Garro. O Ramon Dias escolheu pelo Romero, né? E ali, um pouco antes do jogo, uma hora antes do jogo, quando sai a escalação, eu até conversando com alguns amigos e vi que ficou bem dividida a opinião, né? Alguns concordaram e outros não, né? Particularmente eu gostei da opção dentro do que a gente tinha hoje, no elenco, tá? E eu acredito que o Romero, como eu era um defensor de que o Corinthians não tinha que mudar o estilo de jogo como ele fez lá com o Barcelona, né? A grande lição foi aquela, então ele tinha que manter, né? Não ir para se defender, porque aí você vai expor talvez o seu ponto fraco, que é a defesa, na minha opinião. Então o Corinthians tinha que jogar de um jeito que veio jogando o Campeonato Paulista, né? Então a escolha do Romero para mim era a que mais fazia sentido, né? Porque, por exemplo, colocar um Thales Magno e abrir mais o time. E não era uma partida que o Corinthians tinha que ir afoito ao ataque, né? Não fazia a menor noção para mim começar com o Thales. Bom, colocando o Romero, qual que era o grande X da questão? E eu tinha receio de como o Ramon Dias ia pedir o posicionamento dele. Porque, se vocês lembram, senhores, no jogo contra o Barcelona, o Carrillo estava jogando bem ali, né, na meia, mais aberto pela direita. Teve até um chute de voleio que ele quase fez um golaço. E na hora que dá os 30 minutos, o Corinthians precisa fazer um gol, ele saca o Raniel e põe o Romero. Beleza. Só que o Romero ele entra para jogar exatamente onde o Carrillo estava. E ali eles meio que um anularam o outro. Não rendeu muito bem. Porque tinha o Garro também. Quando eu vi o Romero, eu pensei, bom, eu espero que ele tente colocar o Carrillo pelo menos no meio, né? Como se o Carrillo fosse substituir o Garro ou coisa do tipo. E o que a gente viu foi o Carrillo caindo mais pelo meio mesmo, né? Nem tanto como
um meia como o Garro ali, mas ali às vezes formando até uma linha com 4 jogadores no meio de campo. O que lembrou um esquema que o Carille fez em 2019, né, no próprio derby também, lá no Allianz Parque, né, ele formou uma linha com 4 meio-campistas e por alguns momentos o Corinthians fez essa linha. E daí eu já vou puxar um outro destaque do jogo para mim. Pasme, senhores, quem ajudou a formar essa linha com 4 meio-campistas aí foi nada menos que Memphis Depay. Sim, Memphis Depay, eu que vim criticando muito nos últimos vídeos, tenho que admitir que ele fez uma ótima partida, não tanto no nível técnico, mas na tática. Ele se dispôs bastante a ajudar a marcar, não é o forte dele, mas ele recompôs bastante, ele fechou ali o nosso lado esquerdo, e principalmente até para ajudar ali na marcação do Estevão, né, que era a principal preocupação da defesa do Corinthians, né? Então o Memphis para mim teve uma participação fundamental nesse jogo. E só para encerrar essa parte inicial, eu tinha uma grande expectativa com o Anguilhéry, né? A gente sabia que ele já ia começar o jogo, ele não ia optar por Hugo nem o Bidu, e ali para mim ia ser um grande divisor para ele. Óbvio, é muito cedo para falar alguma coisa dele, né? O segundo jogo dele como titular, né? Ele jogou alguns minutos também contra o Mirassol, mas ele realmente mais uma ótima partida dele, tá? Ele foi muito seguro, marcou muito bem o Estevão. O Estevão é muito liso, dribla muito e o Anguilhéry conseguiu assim levar boa vantagem sobre o Estevão, se defendeu bem, anulou bastante ali a jogada do lado direito do Palmeiras, que era um ponto forte. Então, um destaque honroso aí ao Anguilhéry. Bom, bola rolando e o Palmeiras começou em cima, como já era de se esperar, né? E o Corinthians segurou aqueles 10, 15 minutos, né, mais afoito ali do time do Palmeiras. E a partir dali o Corinthians começou a se comportar diferente do que, por exemplo, os últimos derbys que a gente viu do Corinthians lá. Que o Corinthians só dava chutão e queria se livrar logo da bola. O Corinthians começou a ter um pouquinho mais de calma, começou a jogar um pouco melhor, né? E para mim fez até um bom primeiro tempo, né? O Palmeiras teve ali uma chance com o Rafael Veiga, né? Que o Mateuzinho tirou um pouco antes da linha de gol. Teve uma cabeçada do Vitor Roque também que passou perto, né? Um chute de longe, se não me engano, do Richard Rios, que o Hugo também fez uma boa defesa, né? Mas o Corinthians ficou com a bola, né? Não ficou aquele negócio ataque e defesa. O Corinthians tentou ficar com a bola, tentou criar, tentou avançar. E esse foi o primeiro tempo que acabou 0-0. Bom, o segundo tempo esperava o Palmeiras mais à frente, assim foi, né? Começou também com muito ímpeto. E o Corinthians conseguindo segurar bem. O Corinthians, não vou falar só a zaga, mas a parte defensiva do Corinthians foi muito bem, né? E aí o Corinthians faz um gol aí um pouco antes dos 15 minutos, né? Uma jogada que o Estevão tenta um contra-ataque. E aí o Félix Torres, que quase entrega a paçoca, mas fez uma boa partida. Ele toma a bola, Gustavo Henrique fica com ela, né? Ele passa pro Carrillo. O Carrillo acha o Memphis vê uma movimentação muito rápida do Yuri. Ali só uma pausa, né? Eu achei que o Richard Rios, aí como o Luiz costuma falar, pô, eu acho ele meio peladeiro e tal. Acho que o Luiz talvez não tenha críticas a esse momento, porque eu achei que se ele jogasse um pouquinho menos rebuscado, talvez ele tivesse dominado a bola. Mas enfim, o Memphis dominou a bola, achou o Yuri fazendo facão, passou pro Yuri, o Yuri fez uma linda jogada individual e fez o gol, fez 1-0, né? E dali o que o Corinthians já notoriamente estava feliz com o empate, quem dirá com 1-0, né? O Palmeiras fez substituições, lançou o time mais à frente, teve chance com o Vitor Roque, né? Teve uma cabeçada, acho que do zagueiro Mikael também, que passou perto da trave. Mas por fim, final de jogo 1-0, belíssima vitória do Corinthians. Fazia 6 anos que a gente não ganhava lá, né? Então a gente fica muito, muito feliz com essa vitória. Mas há o jogo de volta, corintiano. Temos que ficar felizes? Sim.
Corinthians jogou bem, como eu disse, uma postura bem interessante, bem diferente de outros tantos derbys que nós vimos lá, né? E o Corinthians sai com uma vitória, tá? Então tem que comemorar, até porque depois daquela eliminação na pré-Libertadores, então ter uma vitória dessa enaltece mais ainda o que foi grandiosa, foi gigantesca, mas ainda falta um jogo para a gente chegar a essa tão sonhada ao título, né, do Campeonato Paulista, né? Então o Corinthians tem que tomar cuidado, até porque um dos troféus do Campeonato Paulista que a gente mais lembra ultimamente, que foi de 2018, foi justamente em cima deles que a gente reverteu o resultado fora de casa. Bom, galera, então é isso. Em resumo, uma vitória dessa é difícil você falar assim, quem jogou mal, né? Então assim, tenho que elogiar o sistema defensivo, né? Que, bom, o Felix Torres teve uma ali que quase entregou, mas assim, no geral, fez uma boa partida também. O Ranieri também jogou muito bem. O Guilherme, mais uma vez aí mencionando aí, mais uma ótima partida desse argentino que chegou há pouco tempo aí, parece que já está há alguns anos no Corinthians, né? Tenho que destacar o Sr. Memphis, que critiquei aí nos últimos vídeos aí, mas ele deixou de lado qualquer momento individual que ele poderia ter e se destacar para ajudar no time. Falando em ajudar o time e nessa tática, né, no posicionamento tático, aí tenho que também, de uma certa forma, dar a palmatória aí, que o Ramon Dias para mim escalou muito bem, não só pela escolha do Romero, mas como o Romero entrou, como ele mexeu nas peças. O Roberto, que fez aí uma bela jogada individual no gol. Mas, para mim, melhor em campo, André Carrillo. E, antes que eu me esqueça, temos que agradecer aos torcedores que foram ao CT Joaquim Grava acompanhar a saída dos jogadores. Era um jogo de torcida única, a gente sabia, mas a torcida do Corinthians fez questão de ir lá apoiar, incentivar. E quem sabe isso foi diferente, galera. Porque a torcida do Corinthians é diferente. E é isso aí. Ansiosos para o último jogo do Campeonato Paulista. Corinthians aí que tem um tempo de preparação, né? Então é focar bastante nisso. Tem os jogadores aí que estão com as seleções nessa maldita data FIFA. Mas espero que voltem e que o Corinthians se prepare muito bem. Que não entre para se defender, tá? Que jogue seriamente como jogou esse último domingo, tá? Eles vão vir para cima, eles precisam do resultado. É uma ótima equipe, temos que assumir isso. Tem um ótimo treinador, então o Corinthians tem que ficar esperto. A gente lembra de 2018 e a gente não quer que uma tragédia dessa aconteça. Então muita seriedade, nada ganho longe disso. Ainda tem um jogo, manteremos o foco, certo? Mas temos que comemorar essa vitória que foi maiúscula, gigante. Comente aí, um grande abraço, vai Corinthians!